Bom dia, alunos, tudo bem? Nós vamos aqui falar sobre a Europa, né? Era para ter enviado esse vídeo na segunda, mas por questões de internet aqui e também falta de acesso de vocês aí em Quissamã, ficaram semana toda sem energia, a gente acabou não colocando isso, só dando para enviar as atividades que eu espero que tenham feito. Então a gente vai estar enviando essa parte da matéria para que vocês possam compreender. Bem, a Europa, vocês sabem que é um continente importante, nós já passamos no primeiro slide, mas a Europa tem uma relação muito importante com as relações capitalistas. Primeiro que foram países que formaram formas de colonização diferentes, a inglesa principalmente, e a portuguesa e espanhola pelo mundo, né? Descoberta, mão de obra, uma coisa que eles tinham bastante, e isso foi marcado pelo chamado imperialismo europeu e pela forma de colonialismo que eles disseminaram os seus costumes e histórias pelo mundo. Na verdade, eles queriam dominar aos seus moldes, disciplinar a sua forma de viver. Então, a influência cultural europeia passa pela disseminação do modo de vida, da sua religião, principalmente o cristianismo, né? Era visto como modo de dominação e exploração. Então se dizia que o eurocentrismo, a Europa estava no centro do poder, ninguém era superior a esse continente por causa desses elementos todos, né? E aí ela foi ganhando influência em relação a isso. Não é à toa que a gente fala Eurásia, quando é península, mas quando a gente fala na questão, como eu disse lá, a gente fala na questão política, cultural, histórica, aí passa a se dividir para a Europa, sai das questões físicas. No contexto econômico, Portugal e Inglaterra se destacavam somente no século XV, Portugal mais pela navegação e Inglaterra mais pela indústria e na produção de acúmulo de riqueza. Por quê? O berço da Revolução Industrial começa na Inglaterra, no Reino Unido, né? Ali a Escócia, País de Gales. E eles tinham como produção, relação, desenvolvimento devido a seus recursos naturais, né, muitas situações de desenvolvimento. Então, isso fez com que eles produzissem e saíssem do artesanato para a manufatura, para a questão maquinofatureira, a partir do descobrimento do carvão mineral, né? Mas também tiveram outros destaques em outras produções. A grande oferta de mão de obra que eles tinham, né? A inserção da moeda, e aí o capitalismo foi implantado com relação a isso, a lei de cercamentos, que foi uma lei na Revolução Gloriosa inglesa, né? Que passou a ser as terras vendidas aos nobres burgueses, que aproveitavam o espaço dessas pessoas que não tinham condições de ficar na terra, forçando ir para a cidade, e essas pessoas acabavam indo para a cidade em busca de novos trabalhos, fortalecendo inclusive a questão da mão de obra na indústria, mas perdiam no campo, né, para a questão da burguesia, né, relação de poder. A religião era predominante na cultura europeia, principalmente o cristianismo e o catolicismo. Também esse convencimento serviu para os Estados Unidos, quando a gente for falar, por exemplo, da doutrinação da religião para conquistar territórios ou para ficar no território, desenvolver o território. Aqui, o sistema colonial e as mudanças no espaço mundial. Ou seja, o sistema colonial ele tinha aqui as metrópoles europeias passam a competir com esses nossos territórios, né, onde a navegação era explorada. Então, esse sistema colonial trazia o quê? Pegava as riquezas, né, onde eles tinham vontade de pegar, onde não queriam criar essa relação de identidade, essa relação de ficar no território, costuma pátria. Então, terras férteis para plantar, atrás de ouro, diamante. Então, a América foi uma parte da América assim, a África foi assim também. Então, as colônias eram dominadas de obediência à metrópole, né? E puseram a sua língua, a sua cultura aos colonos, né? Nós chamamos isso na nossa
região, no nosso país, na América Latina, de colonização, de exploração. Aqui tem dois fotos de duas cidades, Ouro Preto, uma cidade importante, e Paraty, Ouro Preto em Minas e Paraty no Rio de Janeiro, traços da colonização portuguesa. Existem outros traços da colonização europeia no Brasil. Por exemplo, se você for no Maranhão, você vai ver um traço da colonização francesa, período que eles tiveram lá antes das disputas com os portugueses, mas europeus, né? São traços deixados por esse sistema colonial da época. Situações e conflitos no continente africano. Gente, a África é um dos continentes mais, vamos dizer assim, com problemas socioeconômicos do mundo, né? Mas a África passou a ter um interesse muito grande das potências, porque a África também tinha um território a ser explorado com riquezas. Então, eles passaram nessas ambições de expansionismo para busca de novos mercados e terras, assim como a América, também foram na África. Só que na África existiam muitas etnias, né? E esse processo não foi pacífico, com muitos conflitos armados, porque a dominação também, assim como nos indígenas, não foi fácil. Mas a maioria que foi dominada, né, passaram para estabelecer regras, né? Então, quando eles dominaram esse território, todos aqueles países da Europa passaram a criar regras para dominar essa situação nessa nova terra a ser explorada. E aí vai surgir uma série de coisas. A primeira dela foi a Conferência de Berlim, que eles marcaram os países que tinham aquele sistema colonial de dominação, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, para dividir o território de acordo com seus interesses. Só que os povos africanos, donos dessa terra, assim como os indígenas, não tinham decisões, não tomavam decisões. E eles lutaram, muitos deles até, muitos morreram até perder e outros acabaram se aliando também a eles. Mas a grande maioria lutou para tentar não ficar com esse sistema de mudança. Então, a partir daí, essas decisões impuseram novas fronteiras. Como assim? Etnias que ficavam em determinados lugares do espaço foram divididas. Ficaram de um lado, por causa dos interesses europeus, e outros ficaram em outro espaço. E isso acabou gerando uma série de problemas, de grupos inimigos com outras etnias. Um caso muito grave, sério, vocês podem ter estudado isso no 8º ano, foi Ruanda, foi o massacre em Ruanda, onde mais de 800 mil pessoas morreram em menos de um ano. A guerra de Moçambique, que durou 20 anos, a de Angola, que durou também quase 20 anos, a da República Democrática do Congo, a do Sudão, né? Uma série delas de guerras causadas ou por questões étnicas ou por questões de recursos naturais, né? Tudo isso pela questão do território. Então, essas novas fronteiras realizadas pelos europeus fizeram gerar esse tipo de coisa, que a partir de um determinado momento passaram a também ter influência desses países, quem assumiu logo após a descolonização. Aqui tem um mapinha, como no livro de vocês, como era a dominação no continente africano em 1870, né? E depois, com a partilha da África, como é que ficou a dominação entre franceses, uma boa parte para o oeste, os belgas, no caso de Ruanda, no centro, né, os portugueses com algumas áreas, os britânicos, né, que ficaram com áreas também importantes, e os britânicos ficaram na África do Sul, por exemplo, até 1994. Eles achavam que deveriam estar um processo deles de exploração lá seria maior com o povo que existia lá. O movimento que teve na África do Sul para acabar com o apartheid, que
foi terminada em 94, foi importante, mas é uma colonização que ficou bastante tempo lá. Então, todos esses continentes, aqui no chifre da África, Somália, Eritreia, né, Etiópia, lugares mais pobres, mas com tremendas dificuldades, entendeu? Então, assim, essa foi o domínio da Europa sobre esses povos. Né? A hegemonia europeia, né, os últimos continentes, vamos dizer assim, explorados por eles, Ásia e África, né? E a partir da primeira revolução industrial e a partir da partilha da África, eles passaram a ter mais hegemonia ainda. Por que eles escolheram tanto continuar a África e a área da Ásia? Mas é por causa da questão da fauna, da flora, né? De espécies de plantas importantes, de animais que eles também tinham interesse, minerais, recursos minerais, diamante, ouro, prata, bauxita, manganês, uma série deles. Inclusive, essa disputa dos minerais gera o nióbio, né? Outros geraram muitas guerras. Um dos filmes que fala sobre isso é o Diamante de Sangue, fala sobre essas questões. Só que hoje, gente, a maioria dos produtos minerais não pertence a países africanos, ao povo africano. Foram vendidos para multinacionais europeias, na grande maioria delas, que foram vendidas por causa de governos que se alinharam a esse tipo de modelo, né? Um outro importante ponto da África é os produtos agrícolas. O setor primário da economia, porque o primário é o do campo, o secundário é da indústria, o terciário é o do serviço. Os produtos agrícolas africanos também eram importantes porque geravam muitas matérias-primas para as fábricas. E isso também tinha o interesse das grandes potências de pegar essas matérias-primas, né, para poder transformá-las por causa da Revolução Industrial nas etapas que elas foram sendo progredidas. Vamos lá. Dentro desse processo da África e da América, nós temos dois tipos de colonização que eles impuseram os europeus. No caso da América Latina e da África, foi a colonização de exploração, ou seja, era explorar as riquezas e dominar a população que existia aqui e civilizar seus moldes, através da sua cultura e dos seus costumes, né? E quem não seguia essa lógica eram mortos, como os índios, como os próprios escravos, né? Então, essa colonização e exploração fez com que uma série de situações acontecessem em várias partes do espaço geográfico, somente na América. Por exemplo, desde a época do Brasil colônia, das leis que os governos portugueses puseram aqui, o sistema de capitaneiras hereditárias, uma série de coisas, até hoje existe a concentração fundiária de terras. Então, uma série de problemas sociais e econômicos que vivenciamos hoje vem do passado, pela forma como é que foi. Então, chamamos isso de colonização de exploração. Colonização de povoamento é quando o interesse de um povo viver em determinado lugar, construir uma identidade, construir um mercado interno. Tá errado o mercado aí, tá, gente? Com o N ali. O mercado interno, sua nação, criar uma pátria, né? Então, grupos étnicos poderiam viver próximos um do outro e manter as suas relações, né, vamos dizer assim, dentro de um limite para desbravar o território. Né? Esse foi o caso da América anglo-saxônica, chamada América Inglesa, Canadá e Estados Unidos. Né? Mas é importante dizer que também no Canadá teve os franceses. A parte da parte do Canadá, alguns estados, né, foram colonizados por franceses, não é à toa que lá tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. No caso dos Estados Unidos, a colonização não só foi de exploração ou de povoamento, também houve exploração no sul, através dos sulistas, que queriam aquela forma de plantation, onde utilizavam os escravos na plantação e tudo mais. Só que, para tentar unir isso, foi difícil. O norte, que era da burguesia, rico pelos recursos, e o sul. Travaram guerras, a Guerra Civil Americana, chamada Guerra de Secessão.
E como o norte saiu vencedor, conseguiu unir essa parte que era explorada, formando-se um grande território. Mas também teve escravos lá, também, mas só que foi da forma como foi em todo o território na América Latina. Aqui a formação de colônias de imigrantes no Brasil, começa a partir de 1530, né? E eles começam a chegar, e a partir daí há uma miscigenação, a nossa origem, a nossa diversidade cultural passa por essas questões dos europeus que trouxeram os africanos para trabalhar como escravos, indígenas que viviam aqui, eram donos da terra, e essas correntes migratórias passaram a ser cada vez mais fortes a partir de determinadas datas e períodos dos anos que foram passando, né? Depois da crise de 29, com o problema das questões de desenvolvimento econômico, uma série de imigrantes vieram para o Brasil para poder compor a mão de obra por causa da Lei Eusébio de Queiroz, que ela foi colocada, então não tinha mais trabalho escravo no Brasil, então o objetivo era trazer também imigrantes para ocupar o território aqui, para tentar desenvolver ele, e aí dividiu uma série de povos que vieram para cá. Se a gente for falar de imigrantes no Brasil hoje, vocês estão vendo esses aí, japoneses, alemães, espanhóis, portugueses e tal, mas na maior quantidade, não esquecer disso, são de italianos e portugueses. As maiores colônias que tem no Brasil hoje são italianos e portugueses no total, tá bom?